A maior deficiência que o ser humano possa ter na vida não é a deficiência física, é a deficiência espiritual, é a deficiência emocional, é a deficiência da alma, a deficiência do espírito. Essa é a maior deficiência que um ser humano pode ter. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, família? Tudo bem? Espero que sim. Hoje mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 7 de maio de 2025. E hoje nós vamos contar a história de um homem chamado Carlos. Carlos, ele era uma pessoa 100% ativa. Carlos gostava de caçar, ele gostava de pescar, ele gostava de skate, gostava de andar de moto, andar de bike. E um certo dia ele sofreu um acidente. Aquele acidente deixa ele da cintura para baixo, sem movimento, deixa ele paraplégico. E aquela enfermidade física deixa ele muito triste, muito angustiado, muito abatido, e ele se isola de tudo e de todos e começa a entrar em grande depressão. Uma certa vez, os seus amigos o procuraram e levaram para justamente ele ir onde ele ia antes, fazer o que ele fazia antes. Levaram ele para caçar. E enquanto ele estava caçando, as suas forças foram renovadas. Mesmo sem ter movimento nas pernas, suas forças foram renovadas, a sua vida voltou novamente e foi um up na vida dele. E ele disse, olha, espera aí, eu não morri, estou vivo. Estou sim paralisado, parte do corpo, mas estou vivo. Eu posso ajudar muitas outras pessoas a encontrar o significado para as suas vidas. E ele, dali para frente, ele começou a ajudar outras pessoas, apesar das suas limitações. Queridos, a Bíblia Sagrada também, o profeta Isaías, ele traz uma mensagem sobre Cristo. Ele disse que iria vir alguém que poderia ajudar os pobres, os necessitados, os enfermos. E Jesus veio. E a Bíblia diz, o profeta Isaías profetizando, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje o tema do nosso devocional é encontrando cura interior. Mais uma vez, repetindo o que eu falei ao início, que a maior deficiência física não é a deficiência física, é a deficiência espiritual e emocional. Eu não sei como você se encontra, eu não sei quais são as suas limitações, mas independente da maneira que você esteja, você pode ajudar a outras pessoas, você pode ajudar e socorrer a muitos outros. Aí uma pergunta do nosso tema diz assim, você precisa de alguma cura? Será que você não pode ajudar alguém a ser curado dessa enfermidade que não é física, uma enfermidade emocional e espiritual? Podemos. Mas vamos lá. Agora vamos para o livro de 2 Reis, capítulo de número 1. Ontem nós finalizamos a nossa leitura do último capítulo, 24 do livro de profeta, do livro de 1 Reis, 2 Reis, e agora nós entramos aí para lermos o capítulo 1 de 2 Reis. No capítulo anterior nós vimos que o rei Acabe morre e Acasias reina em seu lugar. As últimas palavras daquele capítulo era que Josafá era rei de Judá e Acabe agora rei de Israel. Acabe morre e o seu filho Acasias assume. A Bíblia diz agora no capítulo número 1, entrando já no primeiro capítulo, 2 Reis, diz que Acasias, ele caiu uma certa vez do segundo andar, né? E ele caiu e machucou-se. E aquele machucado o afligiu muito e ele ficou muito angustiado. E a Bíblia diz que ele chama os seus servos e manda até uma cidade para procurar pelo Deus chamado Baal-Zebute. Perguntar aos sacerdotes e aos profetas de Baal-Zebute se ele seria ou não restaurado daquela enfermidade. Quando os seus servos vão em busca desse recurso, dessa resposta, Deus, o Senhor, ele fala com o profeta Elias e diz, Elias, levanta-te e procura esses homens que estão vindo. Ao encontrar, você diga que para Acasias, porventura não há Deus em Israel para você procurar Baal-Zebute, Deus de Ecrón?
Da cama que subiste não descerás, sem falta morrerás. E a Bíblia diz que ele encontra-se com os servos do rei, que estavam indo procurar esse recurso, a resposta para a cura do rei. E Elias encontra-se com ele e diz: olha, assim diz o Senhor, pode voltar e dizer para o rei Acasias, diga a mensagem a ele o seguinte: porventura não há Deus em Israel para você sair consultar Baal, Zebute, Deus de Ecrón? Assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerá, sem falta morrerás. Aqueles homens voltaram rapidamente. Quando chegam lá, Acasias pergunta: por que voltaram tão depressa? Eles disseram: não, porque nós encontramos com o homem falou assim, 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 e mandou a gente trazer essa mensagem para você. O rei pergunta como esse homem estava vestido. Eles disseram: olha, esse homem está vestido com pele de camelo no corpo e um cinto de couro. Aí ele disse: já sei, é o profeta Elias. Vão buscar o profeta Elias. Ele pegou um soldado, um capitão, 50 soldados, e mandaram buscar Elias. E chega lá até onde Elias estava, o soldado estava em cima, estava lá embaixo, aliás, Elias estava em cima do monte, e o capitão grita e diz: Elias, homem de Deus, desce agora, e vamos lá, o rei quer falar com você. Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti e a teus 50. Imediatamente fogo desce e mata aquele capitão com os 50 soldados. O rei, vendo que eles demoraram a vir, a Bíblia diz que ele, mais uma vez, manda mais outro capitão, mais 50 soldados. O capitão vai de novo e chega lá e diz: Elias, homem de Deus, desce porque o rei quer falar contigo. E mais uma vez Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti e a teus 50. Fogo do céu desce e consuma Elias e os seus 50. Agora chega um homem com 51, uma boa ideia. Porque aquele homem ele teve uma boa ideia. Um novo capitão com 50 soldados. Com ele 51. Por isso que eu falei, o 51 é uma boa ideia, né? Mas não é a bebida não. É aqui a boa ideia dele. A Bíblia diz que quando este homem chega, ele faz diferente dos demais capitães. Ele sobe o monte. Ao invés de pedir para Elias descer, ele sobe. Chega até perto de Elias. A Bíblia diz que ele se inclina com o rosto em terra e diz: Elias, eu sei que tu mataste aos 2 capitães e os soldados, mas pelo amor de Deus, tenha misericórdia da minha vida e desse soldado. Não faz isso comigo, por favor, desce comigo. Aí a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e disse para Elias: Elias, agora desce com esse. E Elias desce. Irmão, há coisas que acontecem na nossa vida porque nós não temos palavra, nós não temos uma boa ideia para conversar. Uma boa ideia muda tudo, uma boa ideia muda ocasiões, uma boa ideia muda opiniões, uma boa ideia muda muita coisa. Vamos para frente? Por fim, Acasias morreu. Como Acasias não tinha filho, seu irmão Jorão reina agora em seu lugar. Jorão começou a reinar e mais uma vez a Bíblia diz que ele faz pior do que os seus pais. Eita Jesus, os pecados vai se multiplicando e fica difícil. O próprio Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando. Elias está para ser arrebatado. Como a notícia surge, eu não sei, né? É uma prévia do arrebatamento. A gente fica sabendo que Jesus está próximo, né? A Bíblia diz que os filhos do profeta chegaram perto de Eliseu, lá em Betel, e disseram: Eliseu, tu sabe que Elias vai ser tomado hoje pela tua cabeça, né? Ele disse: eu sei, calai-vos. Aí Elias diz assim: Eliseu, fica aqui que eu vou para Betel, o Senhor mandou eu ir. Aí Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem te largarei. Para onde for, eu vou. E a Bíblia diz que ele vai atrás de Elias. Quando chega em Betel, Elias diz assim: ô Eliseu, fica aqui que eu vou para Jericó. Aí os profetas lá em Jericó também disseram a mesma coisa. Eliseu sabia que o teu Senhor vai ser tomado. Ele disse: calai-vos, eu já sei. Enfim, Elias disse: Eliseu, fica aqui que eu vou para Jericó. E ele disse: não, para onde você for eu vou. Aí Elias viu que não tinha mais saída, aí falou para Eliseu e disse: Eliseu, pede-me o que queres antes que eu parta. E Eliseu disse: eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti. Elias disse: dura coisa me pediste, mas se você me ver quando eu for arrebatado, o pedido será concedido. E a Bíblia diz que tá bom. Pouco momento depois,
os carros de fogo sendo puxados por cavalos, passa, divide um do outro, e Eliseu grita: meu pai, carros de fogo e cavaleiro, o senhor tinha carros de fogo, meu pai. A capa de Elias caiu. Quando a capa de Elias caiu, Eliseu pegou a capa e vai até o Rio Jordão. Elias, todas as vezes que passava no Rio Jordão, isso é quem tem intimidade com Deus. Elias batia a capa no Rio Jordão, o Rio Jordão se abria e ele passava. Inclusive, algumas vezes aconteceu de passar com Eliseu. Agora Eliseu está com a capa de Elias. Eliseu bate a capa de Elias no Rio Jordão e grita: onde estás, ó Deus de Elias? E a Bíblia diz que naquela hora, Deus não fala, mas é como se ele tivesse dito: eu estou aqui. O rio se abre, Eliseu passa e vai embora. Mais tarde, nesse mesmo capítulo, a Bíblia diz que 42 jovens saíram lá do bosque e vieram chamando Eliseu de careca. Uns dizem: sobe careca, né? Porque Elias subiu, Eliseu ficou. Mas outros dizem que eles estavam chamando de Eliseu de careca mesmo, tá? E Eliseu amaldiçoou aqueles jovens. 2 ursas saíram do bosque e os devorou, os 42 jovens. Mais tarde, a Bíblia diz que Eliseu estava naquela cidade e alguns líderes vieram e disseram assim: Eliseu, essa cidade é boa, uma cidade bacana, bom de se morar, bom de se viver, calma, tranquila, sossegada, só que aqui a água é salobra, não tem água boa. Eliseu disse: compre um prato novo. Aí compraram um prato novo. Me deu um pouco de sal. Aí pegaram um pouco de sal. Ele vai lá na fonte e joga aquele sal na fonte. E ele diz: assim diz o Senhor, agora este rio vai ter vida, este rio vai ter água doce, e pronto. E aquele rio se transformou-se em um ribeiro saudável. Muito bem, agora Jorão, reinando sobre o rei de Israel, ele viu que Messa, que era o rei dos Moabitas, né, estavam aí preparando-se para a guerra. Aí ele chama Josafá e diz: Josafá, tu estás comigo nessa guerra? Josafá disse: estou. Aí ele chama Josafá, chama o rei de Edom, que são tudo parentes próximos, e a Bíblia diz que junta-se aí 3 reis para guerrear contra os Moabitas. 3 reis para guerrear contra os Moabitas. Aí eles viajam durante 3 dias. Quando chega no final dos 3 dias, bate sede em todo mundo e não tem água para beber. Aí eles choraram, lamentaram. Disse: Deus, ele nos trouxe aqui para nos matar no deserto. E agora? Aí a preocupação toma conta de Jorão, toma conta de Edom, mas no meio, entre o rei de Edom e o rei de Israel, estava um rei que era crente, que era o rei de Judá, Josafá. Josafá disse: aqui não tem ninguém que você possa consultar o Senhor? Aí disseram: tá, o Eliseu está aí, o profeta. Chama Eliseu. Aí chamaram Eliseu. Aí Eliseu disse: Jorão, eu só vim com respeito a Josafá. Não foi por causa de você não, tá? Eu respeito Josafá. Se fosse por você, eu não vinha, porque você está no mesmo pecado dos seus pais. Mas a Bíblia diz que Eliseu disse: trazei-me um tocador. E trouxeram um músico. O músico tocava, e enquanto o músico tocava, o Espírito do Senhor tomou a vida de Eliseu. E Eliseu começou a profetizar e disse: cavai poços, cave poços, cave aí buraco aí, cave cisterna aí, porque assim diz o Senhor: vocês não vão ver chuva, não vão ver trovoada, mas o vale vai encher de água. Eita Deus tremendo. Aí cavaram os poços. Eu já vi pregador pregando dizendo assim: quem cavou poço pequeno tinha pouca água para ele e seu animal, mas quem cavou um poço fundo tinha muita água. Então quando Deus te mandar cavar um poço, fazer algo, faça, porque a vitória é grande. Quando ele te mandar fazer algo, faça, mas com graça, com grandeza, porque o nosso Deus é um Deus grande. No outro dia, a água desceu no vale. Eita, glória a Deus. Tomaram água, recobraram as forças, saciaram a sua sede. No dia seguinte, a Bíblia diz que o rei de Moabe olhou, lá embaixo não tinha água, né? Era um lugar seco, mas ele olhou e viu as águas. Quando ele viu aquelas águas, na visão dele, o que é água para mim, para o outro é sangue. A Bíblia diz que ele olhou e disse: o que é bênção para mim, para outro é maldição. Né? Tem muitas coisas assim, sabe? Aí ele olha e diz assim: eita, os reis de
Edom, o rei de Josafá, né, o rei de Israel e o rei de Judá, se mataram um ao outro, porque olha quanto sangue, vamos lá, vamos saquear. Aí a Bíblia diz que eles vão saquear, mas quando chegar lá, os soldados deram contra ele e foi grande a batalha. E a Bíblia diz que Israel volta vitorioso, porque assim Deus o havia declarado que eles venceriam esta guerra. Vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento a Bíblia diz que Jesus foi morto, e agora já é domingo. As mulheres haviam comprado perfume, comprado bálsamo para embalsamar o corpo de Jesus. No domingo elas vão lá, no domingo pela manhã. E quando chegam no domingo pela manhã, e chegam lá pelo domingo da manhã, já estava vazia, a tumba estava vazia, 2 anjos estavam lá e perguntaram: o que vocês procuram aqui? Ele não ressuscitou, ele ressuscitou. Ele não havia falado para vocês que convém que ele padecesse, sofresse, fosse morto, crucificado e ressuscitado? Aí elas saíram, foram embora. Disseram para Pedro, Pedro corre lá e não vê também o corpo do Senhor. Finalmente, a Bíblia diz que 2 discípulos estão indo, e isso quem escreve é Lucas, pelos caminhos de Emaús para a cidade, 11 km de distância, eles vão andando. E no meio do caminho eles vão trocando uma ideia um com o outro. Pois é, hoje é o 3º dia, e ele morreu e tal. Aí de repente Jesus se apresenta no meio deles e vai conversando. O que vocês estão conversando? E eles disseram: olha, este Jesus, né, já faz 3 dias que morreu e tal. A gente pensava que era ele que ia reinar sobre Israel, que ia ser libertador de Israel. Mas vocês não leram o que as escrituras dizia Jesus com eles, né? As escrituras não diz que provinha que o Cristo fosse morto, crucificado e ressuscitado, e ao 3º dia ele ressuscitasse? Vocês não leram? E vamos embora. Mais na frente a Bíblia diz que Jesus fez de conta que ia embora. Eles chegaram na casa dele, chegaram no aposento, entraram e disseram para Jesus: fica aqui conosco. Eles não sabiam que era Jesus. Fica aqui conosco. A noite já é vinda, já é tarde. Jesus entrou. E conversa vai, conversa vem, vamos comer, vamos tomar um lanche. Aí pegaram o pão, deram para Jesus dar graça. Quando Jesus dá graça, pela forma que Jesus dava graça, eles reconheceram e disseram: é Jesus. Quando ele abriu os olhos, Jesus já tinha desaparecido. Na mesma hora, 11 km, tarde da noite. Ele não queria que aquele homem fosse mais para frente, porque já era tarde da noite. Mas agora, tarde da noite, eles se levantam e voltam 11 km, com o intuito de avisar também aos seus discípulos, ou os seus amigos discípulos, que Jesus havia ressuscitado. O que você faria se tivesse no lugar dele? Voltaria naquela mesma noite, naquele mesmo momento, para dar uma boa notícia? Vale a pena andar boas léguas. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Amanhã tem mais.